No Brasil, o dia 18 de maio foi instituído como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A morte da menina Araceli, que foi estuprada e assassinada em 1973 no Espírito Santo, foi o marco desse movimento tão importante para informar, sensibilizar, mobilizar e convocar toda a sociedade sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes em nosso país. Para discutir sobre esse assunto, termos um bate-papo sobre isso, a gente convida a assistente social Ana Emanuele Oliveira Laurindo, ela que é membro do grupo de pesquisa Redes, Questões Geracionais e Políticas Públicas da Universidade Federal de Alagoas. Emanuele, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. A gente já agradece, por você ter aceitado o nosso convite. E eu já gostaria de começar a nossa conversa, falando sobre as crianças que passam por esse tipo de violência, É possível para quem está perto, professores, familiares, amigos, enfim, já começarem a perceber que essa criança está passando por esse tipo de violação de direitos, que é a violência sexual? Bom dia, obrigada pelo convite, Mabel. Então, a violência sexual ela é um fenômeno complexo, Então, até mesmo na forma de se identificar. Como já diz o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência, Essa violência ela pode ser identificada por duas formas, tanto por meio do abuso sexual, tanto por meio da exploração sexual. E aí a gente vê realmente esse desafio de identificar, porque geralmente essa violência ela acontece dentro de casa, Então, com as pessoas de confiança dessa criança, desse adolescente, enfim. E aí a gente pode ver também que essas mudanças de comportamento, elas não acontecem por acaso. Elas muitas vezes vêm em decorrência dessas violências, muitas vezes sofridas, reprimidas e silenciadas, e que por vezes elas são expressas a partir desses comportamentos de isolamento, comportamento também de automutilação, tentativa de suicídio, que são muito comuns, para esse público, que no caso são as vítimas de violência sexual. E aí, como ocorre em casa, a gente percebe que há um pacto do silêncio que torna ainda mais difícil de identificar, mas que em algumas instituições, como por exemplo a escola, que são instituições em que as crianças elas acabam passando mais tempo, ali presente, os professores passam também a identificar. É importante dizer que o abuso sexual, a exploração sexual, de uma forma geral, a violência, ela não necessariamente deixa marcas no corpo, Então, tem pessoas que acabam entendendo assim, foi só um toque, Então não é um abuso. Mas o abuso sexual, ele já contempla, isso. Se for um toque no corpo, muitas vezes na região íntima, então é aquela relação adultocêntrica de dominação que acontece ali entre, muitas vezes, um adulto, uma criança, que já geram de fato realmente esse rompimento desse corpo, Esse corpo mais individual, o corpo mais íntimo da pessoa. Então, enfim, é um desafio, mas também existem meios, de se identificar essa forma de violência. Muito importante, A gente percebe o papel de família, de como devemos estar atentos. Os profissionais da educação também exercem um papel muito importante na identificação desse tipo de violência. E aí a gente tem percebido, especificamente no nosso estado, na nossa capital, ultimamente a mídia local tem noticiado, casos muito graves de crianças que foram praticamente sequestradas e estupradas, e que depois apareceram em determinado local diferente. E não tem, isso tem sido, de certa forma, tem sido comum esse noticiamento dessas situações. E aí a gente gostaria de saber, esses casos têm chegado para nós através da mídia, da imprensa, mas a gente acredita que há uma subnotificação dessas informações, desses dados de crianças que passam por esse tipo de violência. Ah, sim. Inclusive, os dados que a gente tem hoje são dados muitas vezes baseados em denúncia ou realmente no atendimento, E aí existem também as pessoas que não procuraram os serviços para poder realizar a denúncia ou até mesmo o atendimento. Só para você ter uma ideia, no Brasil, os dados trazidos pelo Disque 100, ele recebeu no ano passado e no primeiro semestre desse ano, especificamente agora em 2024, cerca de 11.692 denúncias de casos de violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. Então, assim, são denúncias anônimas, que não correspondem à total realidade dos casos,
como eu já tinha até mencionado antes, muitos desses casos ficam em silêncio, né, guardado por muito tempo, dentro principalmente das casas, né, dos lares dessas crianças e desses adolescentes. A gente, então, pode acreditar, né, que há uma subnotificação dos casos de violências sofridos pelas crianças e adolescentes ainda. Mas vamos lá, criança que passou por uma situação como essa, né, e que de alguma forma a escola, a família, como é que se dá o atendimento à criança que passa por isso, né? Então, se a família, alguém está diante de uma situação dessa, o que é que se faz no primeiro momento, né? Qual é a primeira medida a ser tomada no caso quando uma criança passa por essa situação de violência? Como se dá esse atendimento? É importante mencionar, né, que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já garante a proteção dessa criança e adolescente vítima de violência, né? Existe recentemente também a aprovação de uma lei, que é a Lei da Escuta Protegida, que ela também garante o atendimento que será realizado por todo esse sistema de garantia de direitos, né? E quem compõe esse sistema realmente é quem vai fazer esse acolhimento. Então, no cenário, né, de violência sexual, a porta de entrada é o Conselho Tutelar. Então, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já sugere, né, que o Conselho Tutelar ele já haja mediante ao acolhimento dessa criança que passou por uma violação de direito e por uma violência, né? Então, Conselho Tutelar, Ministério Público, né, que são equipamentos que podem estar acolhendo essas denúncias. Também a rede mais extensiva, que aí seriam esses órgãos como o CREAS, né, que pode fazer esse acolhimento também. Os centros de referência, aqui em Alagoas a gente tem o CRAD, que é um centro de referência em atendimento à criança e adolescente, né? Dentre outros órgãos, inclusive a própria escola, que pode estar acolhendo esses relatos e pode estar dando esse direcionamento a essas vítimas para que elas sejam acompanhadas, né? Não somente no sentido de punir os possíveis agressores, mas também de oferecer um acompanhamento a essa vítima de violência. Sim. A gente quer destacar também, né, a importância do trabalho dos profissionais de saúde, né, nesse processo de identificação, de acolhimento dessa criança, desse adolescente que está passando pela situação. Inclusive em Alagoas tem a RAV, né, que é a Rede de Atenção às Violências, que ela fica no Hospital da Mulher. E lá a vítima, né, de violência, criança ou adolescente, ele passa por todo um processo que não se esgota no registro do boletim de ocorrência, mas também na realização dos exames, né, os exames de condução carnal, o corpo de delito, a depender também do caso da violência. Importante, né? A gente destaca assim, violência contra a criança e adolescente é uma questão que, para o agressor, ele tem que ser punido, né, na forma da lei, mas que é também uma questão de saúde pública no nosso país hoje, né? E aí o nosso papel enquanto sociedade, né? No começo a gente traz a história de Araceli, que foi algo que, né, chocou o país todo, algo que até hoje se fala, que motiva a campanha do 18 de maio, e que nós temos que nos comprometer, né, com nossas crianças e adolescentes. E como é que a gente se compromete? A partir da denúncia, né? Como é que se faz, né, para se fazer essa denúncia? Onde é que a gente procura? Que segurança tem a pessoa que vai denunciar, né, para que possa estar protegida também essa criança? Bom, existem alguns canais de denúncia, né, que são importantes, como o Disque 100, que eu já trouxe até alguns dados dele. Então, o canal anônimo, que qualquer pessoa pode realizar a denúncia, não precisa se identificar. Porém, é muito importante que se tenha os dados e as informações realmente do que aconteceu, para que o próprio canal ele direcione a autoridade policial, a autoridade de justiça, para que se comece a investigação, né, do caso. Tem também o 181, que também é um disque de denúncia, também é anônima, de forma anônima, qualquer pessoa pode denunciar. E, como eu já tinha falado, né, existe o Conselho Tutelar, que é a porta de entrada. Então, no município especificamente de Maceió, existem, né, os conselhos tutelares, então as pessoas podem buscar, né, o apoio, enfim, até mesmo a orientação sobre o que fazer. E também nesses próprios equipamentos que fazem o acolhimento, o atendimento de crianças e adolescentes, eles também podem ser canais em estar recebendo essa denúncia. A partir da Lei da Escuta Protegida, ela já garante que as crianças sejam atendidas por profissionais capacitados que possam realizar esse acolhimento e os direcionamentos
posteriores ao caso, né? Então, muitas vezes, por medo ou por outras questões, as pessoas que sabem que as crianças ou adolescentes estão passando por esse tipo de situação não denunciam. Mas o fato de não denunciar pode estar gerando outras vítimas também. É muito sério, né, esse fato, né? Então, a denúncia, ela é muito importante. A denúncia, ela significa o cuidado, o acolhimento com a criança ou adolescente que está passando por essa situação. Pois é, o nosso tempo é curto e a gente chega ao fim dessa conversa tão importante e tão necessária. O SESC Alagoas agradece a disponibilidade e a imensa contribuição da assistente social Ana Emanuele na discussão sobre o tema da violência sexual contra crianças e adolescentes. E se você deseja saber um pouco mais sobre esse assunto, acesse ao QR Code disponível na tela ou no link que colocamos aí na descrição desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal do SESC, né, aqui no YouTube, para acompanhar esse conteúdo e outros que a gente vai ter daqui a pouco, tá bom? Até a próxima, obrigada por estar conosco.